Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 36ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 10 de junho de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral e doutor Almir Cardoso. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e os advogados aqui presentes, doutor César, doutora Fernanda, doutor Evandro Paes, que participarão da sessão por ocasião dos processos que representam. Presente Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Já do conhecimento que antes que faremos, constamos em ata, a relação de processos que foram encaminhados aos senhores para apreciação com relação a resoluções, mas foi informado que não há, no momento, nenhuma resolução para constar em ata, e, neste caso, eu já peço para a Evaneide fazer a leitura da ata da 35ª sessão ordinária, com as observações feitas também pelos senhores para a posterior aprovação. Passo a palavra a Evaneide para leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária Virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 9 dias do mês de junho do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 35ª Sessão Ordinária Virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se receberam a ata da 34ª sessão e as resoluções referentes aos processos de número 29 e 29/2018, auto de infração 2018-05806 e processo 29 e 30/2018, auto de infração 2018-0800, da relatoria do Dr. Fernando André Martins Teixeira, e se haveria alguma sugestão de alteração. Não havendo sugestões de correção, a ata e as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 1148/2017, auto de infração 2016-28447, recorrente Itautec S.A., Grupo Itautec. Recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Pedro Jorge Medeiros. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de procedência exarada no julgamento de primeira instância para declarar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com os termos do parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A decadência suscitada pela recorrente não foi apreciada, em virtude da decisão prolatada ser favorável ao contribuinte. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Schubert de Farias Machado. Processo de recurso número 819/2019, auto de infração 2018-18354, recorrente Cosbel Distribuidora de Cosméticos Limitada. Recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros.
Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar, por maioria de votos, a nulidade por extrapolação de prazo arguída pela recorrente, com os fundamentos contidos no parecer da Assessoria Processual Tributária. O conselheiro Felipe Silveira Gurgel do Amaral foi voto contrário à decisão, manifestando-se pelo acatamento da nulidade por extrapolação de prazo da fiscalização. No mérito, decide por maioria de votos dar parcial provimento para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular, para julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96. Foram votos contrários à alteração da penalidade as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que se manifestaram pela aplicação do artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, em conformidade com parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Pedro Paulo Coelho Uchoa. Processo de recurso número 4238/2019, auto de infração 2019 18489, recorrente Romel Borges Pinto, microempresa. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso interposto, resolve por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, com os fundamentos do julgamento de primeira instância e parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral, pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Último processo da pauta, processo de recurso número 3071/2014, auto de infração 2014-06728, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Itapuí Barbalhense Indústria de Cimentos S.A., conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para declarar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, com os fundamentos do julgamento de primeira instância e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral, pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores membros. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Então, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia, 36ª sessão ordinária virtual, e eu indago aqui ao doutor César, também ao doutor Matheus Viana, os dois processos da SEMES, eles tratam de omissão de saída, o que diferencia o exercício 2014 e 2015. Eu pergunto também ao relator se podem ser apreciados em conjunto, fazendo as considerações e observações necessárias, pertinentes a cada processo. Alguma objeção, doutor César? Nenhuma objeção. Senhor presidente, são realmente praticamente idênticos, com a alteração realmente com relação à competência. Ok. Então, eu vou anunciar os dois processos em conjunto e doutor Felipe Amaral fará o relato. Processo de recurso 503/2019, auto de infração 2018-18196, recorrente, SEMES Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Felipe Amaral, a indicação de procedência em primeira instância e também pela consultoria processual tributária, consultor processual tributário. Processo 505/2019, auto de infração 2018-17742, também recorrente, a SEMES Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Também indicação de procedência, tanto no julgamento singular como na consultoria, no parecer da consultoria. Para a sustentação oral, nós temos a presença do Dr. César Manzioni.
e no momento oportuno considerei 20 minutos para seus argumentos de defesa. Passo a palavra, então, ao doutor Felipe Amaral, para o relato dos processos anunciados. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas conselheiros e conselheiras, doutor Matheus, procurador do Estado, doutora Evaneide, nossa secretária, doutor César, é um prazer tê-lo aqui conosco, demais advogados aqui também já presente nesta sessão. Vamos aqui, senhor presidente. Presidente, os dois autos de infração, né, tratam, na verdade, de omissão de receita. Tá? A tipificação contida no auto de infração está descrita da seguinte forma: omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro fiscal contábil referente a mercadorias isentas, não tributadas ou sujeitas à substituição tributária. O contribuinte omitiu receitas referente ao exercício de 2015, no caso desse primeiro auto de infração, apurado da demonstração DRM, conforme dados levantados na planilha de fiscalização do ICMS, relacionados ao auto de infração. A primeira da pauta refere-se a 2015 e o seguinte ao ano de 2014. Para aferir a ocorrência dessa omissão de receita, adotou o agente fiscal a metodologia regulada no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4, da Lei 12.670. Eu vou pedir para fazer uma leitura rápida. Esse dispositivo, inclusive, aqui na turma, na Câmara, ele normalmente é utilizado, né, para constatação de omissão de saída, né, feito aquele levantamento de estoque pelo movimento real tributário. E nesse caso é um pouquinho diferente, porque não há análise quantitativa, né, é uma análise financeira. Então, eu pedi para fazer a leitura aqui do dispositivo e do inciso especificamente, que acredito que lá na frente pode facilitar a nossa análise. No artigo 92 diz: o movimento real tributável, realizado pelo estabelecimento em determinado período, poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, em que serão considerados o valor de entradas e saídas de mercadoria, os estoques iniciais e final, as despesas, outros gastos, outras receitas. Pois não. Desculpe interromper, não sei se é a minha internet, mas a sua fala está cortando um pouco. Talvez se retirar a imagem, melhore o som. Em alguns momentos é uma falha. Por favor, desculpe a interrupção. Fazer isso, presidente. Que é isso, eu agradeço. O presidente estava fazendo aqui a leitura do artigo 92, né? O movimento real tributável, realizado pelo estabelecimento de determinado período, poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, e que serão considerados os valores de entrada e saída de mercadoria, os estoques iniciais e final, as despesas, outros gastos, outras receitas e lucros do estabelecimento, inclusive levantamento unitário com a identificação das mercadorias e outros elementos informativos. Então, esse é todo o leque que deve ou pode ser abordado nessa análise da movimentação real tributável. E um inciso específico apontado nos autos de infração para a tipificação, né, da conduta, o inciso 4, que fala, o inciso 4 do parágrafo 8º. O parágrafo 8º diz: caracteriza omissão de receita a ocorrência dos seguintes fatos. Inciso 4, montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, ao custo das mercadorias vendidas e ao custo dos serviços prestados no período analisado. Então, essa é a tipificação ou o apontamento da conduta infrativa indicada pelo agente fiscal. Ou seja, pela leitura do dispositivo, teria o agente fiscal constatado que a receita líquida declarada pelo contribuinte seria inferior ao valor das vendas, apurando um valor total dessa omissão com relação ao ano de 2015 em 11 milhões e meio aproximadamente, tá? No caso do auto de infração seguinte da pauta, essa omissão de receita seria até um patamar bem mais elevado, 117 milhões aproximadamente. E essa omissão de receita, ela está discriminada pelo fiscal nas planilhas que anexaram a auto de infração,
e ele nomina como demonstração do resultado de mercado com mercadorias, né, o DRM. Tá? Ele, destacando que o contribuinte, conforme convênio 107, goza de isenção de ICMS nas operações com equipamentos e componentes, quando estes estejam isentos ou tributados com a alíquota zero do IPI, o agente fiscal aplicou a penalidade do artigo 126 da Lei 12.670, no percentual de 10% sobre o valor das operações, perfazendo o valor total, nesse auto, de R$1.150.000 aproximadamente. E aqui eu faço um primeiro parênteses, senhor presidente, que, embora o artigo 126, né, ele fale que a penalidade é aplicada sobre o valor das operações, essa análise feita pela fiscalização, esses 10% não incidiram sobre o valor das operações, mas sobre essa diferença, né, entre essa diferença que ele apontou como omissão de receita. Tá? Então, não necessariamente aqui estaria retratado, a meu ver, o valor da operação, mas ele fez a incidência sobre esse achado, né, que seria essa omissão de receita. O fiscal, ele descreve a infração até de forma detalhada, né, a forma como ele foi encontrando os valores. Ele informa que, de acordo com a FD do próprio contribuinte, o valor de inventário final de 2013 seria 169 milhões, aproximadamente, né, vou pular aqui o número completo para não alongar demais o relatório. O valor final de 2014, 20 milhões, e o valor de inventário final de 2015, 7 milhões e 800 mil. Né? Informa também nas informações complementares que apurou o movimento real tributável na forma do artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4, da Lei 2.670, com a elaboração desse DRM. Fala também que se utilizou do método de análise econômico-financeira para preenchimento da planilha de fiscalização do ICMS, com base sempre, reiterando, nos valores indicados pelo próprio contribuinte em sua EFD. Informa que se utilizou, e faz isso de forma reiterada, das FD de dezembro de 2014 e da FD de 2015 como base, né? E descrevendo que o próprio contribuinte promove a discriminação mensal, né, a escrituração mensal do inventário de suas mercadorias. E ele descreve também, nas informações complementares, várias condutas que ele adotou para chegar no valor, dentre elas, ajustes com exclusão de operações que teriam sido realizadas em anos anteriores, mas são registradas na competência fiscalizada, retirou também operações com ativo permanente. Então, ele, durante as informações complementares, ele vai discriminando aí todo o passo a passo, né, que ele teria utilizado para encontrar esses achados. Relata, senhor presidente, que, uma vez encontrados esses achados iniciais, intimou o contribuinte para prestar esclarecimentos, né, por meio do termo de intimação 2018-098-95, ocasião em que o contribuinte registrou, né, e fundamentou que essas diferenças apontadas na planilha do fiscal, na demonstração do resultado com mercadoria, desses anos de 2014 e 2015, teriam se originado de uma inexatidão dos estoques constantes no registro de inventário, bloco H, descrito em sua FD, o que atribuiu a um problema sistêmico de interface entre o sistema ERP-SAP e o software tributário que utiliza. Ou seja, o contribuinte informa que uma vez tendo sido intimado pelo agente fiscal a explicar, ele teria constatado que, de fato, em suas AFDs estariam registrados valores de inventário inexatos, né, que seriam diversos daquele realmente existentes, né? E esses valores corretos, segundo afirma o contribuinte, ainda em fase de fiscalização, estaria devidamente comprovado nos livros contábeis, né, no livro fiscal. Ele apresenta, ainda nessa ocasião, o livro de registro de inventário, modelo 7, né, e informa ao fiscal
os valores reais desses inventários. Então, ele descreve que seriam, para os anos de 2013, 14 e 15, diferentemente do que consta na FD, os valores de 40 milhões e 200 mil, 20 milhões e 300 mil, 9 milhões e 200 mil, tudo aproximado, tá, colegas? Verificando que é justamente dessa discrepância que os achados, segundo eles seriam achados artificiais, não condizentes com materiais, teriam sido constatados, tá? Ele justifica ainda que antes de receber e ser intimado desses autos de infração, teria sido intimado de outros autos de infração, também sobre outros períodos, e que, por força disso, ele teria ficado impossibilitado de promover as retificações dessas declarações, tá? Então, essa é a explicação dada pelo contribuinte. Ele admite o erro próprio, na contabilização do estoque nas FDs transmitidas ao fisco, atribui tal fato a essa, vamos dizer assim, esse descompasso entre o sistema informatizado próprio que ele utiliza e a transmissão, né, dessas informações para o fisco estadual, e aí coloca dessa justificativa o motivo da discrepância. E ao analisar essa documentação, esse fundamento e essa documentação, o agente fiscal, ele reputou que o livro de inventário apresentado não apresentava as formalidades legais exigidas, e, portanto, não poderia ser feito pela fiscalização. E aqui ele diz, primeiro, porque o livro fiscal, modelo 7, foi substituído pela FD, na forma do artigo 276G, do decreto do nosso regulamento. Em segundo lugar, porque não possuiria as formalidades intrínsecas e extrínsecas exigidas pela legislação anterior, né? Destacando que esse livro teria sido apresentado em folhas soltas, sem assinatura e sem autenticação. Então, por esses fundamentos, o fiscal admite que realmente não utilizou tais documentos na apuração, por reputar que não seriam adequados, que não seriam idôneos, né? Relata também que, em resposta a essa intimação, o contribuinte entregou às AFCs dos períodos de 2014, 2015, janeiro de 2014 a dezembro de 2014, e de janeiro de 2015 até outubro de 2018, destacando, entretanto, que os recibos apresentados de envio à Receita Federal datavam de data posterior, seria esses recibos das AFCs, foram entregues à Receita Federal em março de 2017, julho de 2018 e julho de 2018. E aqui ele deduz que só houve essa retificação, dessa escrituração, após a intimação da fiscalização desse auto de infração. Então, ele também não levou em consideração essa escrituração. Justamente por esses fatos, esclareceu que, nesse contexto, o levantamento foi realizado com base em valores informados pelo contribuinte de sua FD e suas respectivas notas fiscais, né, fazendo o agente fiscal concluir pela ocorrência de omissão de receita. O auto de infração foi lavrado, o contribuinte teve ciência em 14 de novembro de 2018, apresentando tempestiva impugnação. Na impugnação, senhor presidente, o contribuinte apresenta defesa tanto em caráter preliminar como de mérito, né? Como primeira preliminar, ele defende a nulidade do auto de infração pela precariedade da ação fiscal, né? O fundamento que ele utiliza é que o trabalho de fiscalização não teria sido realizado com a devida cautela e diligência, inclusive com total desconsideração da documentação apresentada, em especial o livro de inventário, que comprova o erro sistêmico que gerou a inexatidão das informações transmitidas em sua FD. Em uma segunda preliminar, também mais ou menos na mesma linha, ele aduz a nulidade, precariedade do auto de infração por erro no critério de cálculo, destacando justamente o erro de utilização da metodologia, a qual ele defende que sem amparo legal, e ainda com utilização de dados não condizentes com a verdade material. Defende ainda, senhor presidente, a precariedade do auto de infração
em razão de um erro de interpretação do agente fiscal quanto à aplicabilidade do convênio 101 de 97, relacionado à venda de aerogeradores. Destaca que uma vez que a utilização de equipamentos adquiridos com a incidência de IPI e sua fabricação não retira a isenção de ICMS para as operações de saídas imunes a referido imposto federal. Ou seja, ele está aqui informando que ele vende aerogeradores, que para o produto final ele adquire diversos outros equipamentos. Esses equipamentos, alguns deles estão, sim, tributados pelo IPI, e que o fato de ter sido parte desses equipamentos, né, integrantes do produto final, serem tributados pelo IPI na entrada, não descaracteriza ou não retira a imunidade, a isenção do ICMS, que apenas exige a isenção do IPI para as operações de saída. Então, essa é um erro de interpretação que o contribuinte, em sua defesa, atribui ao agente fiscal. E ainda como sede preliminar, ele alega a ilegalidade da metodologia aplicada pela autoridade fiscal, aduzindo que o fiscal, sem fundamento, teria desconsiderado as informações e documentos apresentados pelo contribuinte, em especial pela ausência de cotejo entre o confessado inexato bloco H da FD, né, do registro de inventário da FD, e os livros de inventário modelo 7 que foram apresentados, né, deixando de enfrentar os erros de sistema, de enfrentar o fundamento pelo qual havia essa distorção das FDs. E aqui, quanto ao mérito, senhor presidente, avançando sem querer alongar demais, defende o contribuinte a ilegalidade da aplicação da multa por atipicidade da conduta, defendendo que a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 2.670 não se aplica ao caso concreto, né, tendo em vista, e aqui defendendo a própria ausência de materialidade da infração, a não ocorrência efetiva da omissão de receita, né? Ele pede, inclusive, para comprovar essa inexistência de omissão de receita por meio de perícia, pela qual faz até não formula quesitos, mas informa que essa perícia ela seria destinada a aferir, a conferir, de modo a comprovar a ausência de diferenças, ou melhor, de distorção no inventário, e demonstrar que o inventário modelo 7 que ele apresentou, né, ao fiscal, ele é, de fato, fidedigno. Então, este é o pedido de perícia, para provar a não materialidade da infração. E ele pede, senhor presidente, em pleito sucessivo, que a penalidade ela seja reclassificada, né? Ele pede que não seja aplicado o 126, mas sim o 123, inciso 7, a linha A, né? Esse dispositivo, ele fala o seguinte, o inciso 7, faltas relativas ao uso irregular do equipamento fiscal, a linha A, omissão de documento de controle, bem como a sua emissão ilegível, dificultando a identificação de seus registros na forma e prazos regulamentares. A multa equivalente a 160, o FIIs, o documento, né? E, por fim, senhor presidente, ele defende o excesso de crédito tributário por força do caráter confiscatório da multa aplicada, né? Inclusive, faz aí um cotejo com o fato das operações serem isentas, né? E que e tal fato justificaria o cancelamento do auto de infração ou mesmo a sua reclassificação para a pena do artigo 123, 7A, como acima referido. O processo, senhor presidente, foi julgado em primeira instância. No julgamento em primeira instância foi mantida a procedência da ação fiscal, né, com a rejeição das preliminares, a ratificação do acerto da metodologia utilizada pela fiscalização, bem como das premissas fáticas utilizadas pelo agente fiscal. Devidamente estimado, o contribuinte apresenta recurso
ocasião que, além de repetir os fundamentos de sua impugnação inicial e reiterar a realização de perícia, o contribuinte acrescenta ainda uma questão preliminar concernente à impossibilidade do fisco estadual promover a sua autuação por omissão de receita. E aqui, o presidente, ele traz uma digressão de que, ao autuar o contribuinte por omissão de receita, caráter estritamente financeiro, estaria o fisco estadual extrapolando os limites da competência constitucional atribuída pelo artigo 155 da Constituição Federal, né, que limita a atuação do Estado, dentro das suas competências, à questão da circulação de mercadoria, tributar a circulação de mercadoria. Então, aqui ele defende que essa questão meramente financeira, ela seria de alçada aí da União, no caso, né, imposto de renda, enfim, né. Esse é um argumento que ele traz em recurso, tá? E ele faz, ou seja, ele diz que está tributando receita, não está tributando circulação de mercadoria. Por isso, ele defende que teria extrapolado os limites da competência constitucional. E aqui ele faz uma ressalva, ele próprio faz uma ressalva, eu acho interessante, até pedir que venha para fazer a leitura, diz o contribuinte, nos itens 25 e 26 do seu recurso, quando ele defende essa questão da ausência de competência. Ele complementa. Isto não significa dizer que os estados não podem, com base em eventual evidência de omissão de receita, apurar de forma clara e objetiva que houve a saída de mercadoria desacompanhada de documento fiscal e, assim, cobrar o imposto no caso em que tais saídas geraram a falta de recolhimento do ISS. Mas a simples apuração de omissão de receita, por meio de levantamento totalmente arbitrário e que não levou em consideração a verdade material dos fatos, não pode ser base de cálculo para a cobrança de ICMS e até mesmo de multa, ainda mais em um cenário em que não houve a falta de recolhimento do imposto, já que todas as saídas da recorrente são isentas. O que é que está defendendo aqui o contribuinte, senhor presidente? Ele não está dizendo que não pode o fisco estadual promover aquela apuração da movimentação real tributária, né? Ele pode, inclusive, constatar a omissão de receita, sendo que ele teria que fazer essa constatação, esse achado de omissão de receita, para, na verdade, identificar a omissão de saída, né? Que, inclusive, que comumente os autos de infração que analisamos aqui, eles fazem, né? Eles apuram, com base no artigo 92, essa diferença, até por meio do controle de estoque individualizado, né? Normalmente é o mais comum, e ele fala, esse achado, omissão de receita, ele pode ter relevância para o fisco estadual, desde que ele seja utilizado para apurar omissão de saída. Esse é o argumento do contribuinte, e diz que quando você aplica uma multa sobre uma omissão de receita, ou seja, sobre valores que, em tese, foram recebidos e não declarados, você não está tributando circulação de mercadoria. Você estaria tributando, eventualmente, um ilícito com infração de imposto de renda, etc. Destaca que não houve lançamento do ICMS e tampouco o descumprimento, a indicação de descumprimento de obrigação acessória, mas a genuína aplicação de uma penalidade advinda de um fato financeiro, que seria a omissão de receita. Digressiona ainda um pouco mais no recurso quanto ao erro de metodologia, uma vez que a eventual comprovação da omissão de receita, na forma do artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4, da Lei 12.670, o cálculo deveria levar em conta também critérios financeiros, baseado na diferença entre a receita da autuada e as despesas por ela empreendidas no decorrer de sua atividade, não sendo possível aferir tal conclusão pelo simples comparativo entre a AFD e seus registros contábeis. Então, aqui ele digressiona um pouco mais sobre a preliminar que ele tinha suscitado, inicialmente, de erro de metodologia. O processo ascendeu, senhor presidente, para análise da assessoria processual tributária, esta, entretanto, opinou pelo desprovimento do recurso, confirmando a procedência da ação fiscal, a revista das preliminares,
e ratificando, tal como o juiz de primeira instância, né, opinando pela ratificação de toda a fiscalização feita inicialmente. Então, senhor presidente, processo relatado, era isso que se tinha a descrever, estamos para fim de julgamento. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Felipe, só uma questão de ordem. Eu não sei se vi decadência, em algum momento fala decadência? Não. Então, acho que eu estou confundindo com outro processo. É porque, senhor presidente, tem até um arquivo que está de outro processo, que está aí no digitalizados, que traz uma decisão que trata de decadência, tá? Mas esses processos especificamente não trazem. Perfeito. Então, senhores, na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado, e, posteriormente, a palavra do doutor César Manzioni. Doutor Matheus Viana. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Evaneide, nossa queridíssima secretária, doutor César Manzioni e demais participantes dessa reunião, muito bom dia. Bem, depois desse relato minucioso, extenso, feito pelo doutor Felipe, várias questões sobressaem e que devem ser abordadas, ainda que de forma não tão detalhada quanto ele o fez, mas pelo menos algumas considerações devem ser feitas. E a primeira consideração é quanto à validade do método utilizado para fins de identificar a omissão apontada. O método utilizado pelo agente fiscal é chamado DRM, demonstração de resultado da conta mercadoria. E o que é o resultado da conta mercadoria? É um levantamento que é feito muito parecido com o levantamento quantitativo de estoque. No levantamento quantitativo de estoque, nós temos o estoque inicial, mais compra, menos estoque final, e as saídas. Com base nisso, então, se identifica a existência de mercadoria do estoque da empresa que foram adquiridas sem nota fiscal, ou a saída de mercadoria, a aquisição de mercadoria sem nota fiscal, a existência de mercadoria no estabelecimento da recorrente, da empresa fiscalizada sem nota fiscal, ou a saída de mercadoria sem nota fiscal. A ideia do DRM é a mesma, mas só que trabalha o DRM com os valores da mercadoria, das mercadorias que são adquiridas. Ele retira de todo o levantamento outros bens ou outras mercadorias que não sejam objeto do levantamento, que não sejam objeto da ação. E aí ele pega, então, o estoque inicial do valor das mercadorias adquiridas para comercialização, industrialização, pega o estoque final, esse valor também, em termos de valor, verifica as saídas, o valor das saídas, e depois disso tudo ele faz, então, um comparativo entre os valores dessa saída daquelas mercadorias, vamos supor uma unidade X qualquer, e compara esse valor com o custo de aquisição ou produção mais recente da empresa. Então, esse produto X, que foi adquirido por 10, foi vendido, e a atividade da empresa, evidentemente, tem por objetivo o lucro. Então, ele, no máximo, no mínimo, ele vende, se ele produziu, gastou 10 na produção, 10 unidades na produção daquele produto, ele deverá, no mínimo, vender por 10, para tirar os custos, pelo menos, para manter sua atividade regular. É esse o raciocínio desenvolvido pelo agente fiscal com fundamento, inclusive, na nossa legislação. Quando estabelece a nossa legislação, a Lei 12.670, que a base de cálculo do imposto não será inferior ao custo de aquisição ou produção da mercadoria.
Pois bem, mas nesse levantamento, apesar de ele trabalhar com custo, ele trabalha, o agente fiscal, com a hipótese de que, ao identificar um valor de saída negativo em relação à aquisição, esse valor corresponde a duas hipóteses. Ou corresponde a um subfaturamento, ou seja, em que a empresa teria emitido as notas fiscais de venda daquele produto pelo valor ao efetivamente que foi vendido. Então, vendeu por 15, mas só anotou 10 na nota fiscal. Ou então ela efetivamente deixou de emitir a nota fiscal de venda do produto. Vendeu o produto, né, aqueles produtos e tal, mas não emitiu a nota fiscal. Bem, foi nesse sentido, e aí o agente fiscal teve o cuidado de não fazer uma acusação mais dolosa, dizer que houve subfaturamento. Ele disse que houve omissão de receitas. Omissão essa de receita decorrente, e aí é que é o detalhe importante, de modo que essa omissão de receita se sujeita à aplicação da cobrança do ICMS, se o produto for tributado, ou a aplicação de uma multa se o produto não for tributado. Mas essa omissão de receita decorre de omissão de receita de produtos que, em tese, estariam sujeitos à incidência do ICMS. Tá? Então, essa receita aí que está sendo identificada, essa omissão, não é aquela receita sujeita à tributação pelo imposto de renda, não. Aquela omissão do imposto de renda é aquela apurada após o levantamento contábil, que se demonstra o resultado do exercício e tal, e a partir daí se identifica uma receita sujeita ou não, com as deduções legais, à incidência do imposto de renda. Não é essa a omissão de receita aí apontada. Essa omissão de receita apontada, na realidade, é a venda de mercadoria cuja receita decorrente dessa venda de mercadoria não foi registrada pelo contribuinte. Foi isso que o agente fiscal identificou. Tá? Então, foi isso que o agente fiscal identificou. Vem a empresa, a recorrente, e aí sustenta uma série de questões. Veja, para afastar uma discussão que talvez desnecessária, é que nessa hipótese, o agente fiscal, independentemente dos produtos serem ou não tributados pelo IPI e serem isentos por conta disso, o agente fiscal não está cobrando o ICMS. Portanto, se as operações de aquisição, de importação eram tributadas pelo IPI, portanto, estariam sujeitas também à incidência do ICMS, essas operações teriam que ser cobradas através de um levantamento específico. A empresa importou um produto qualquer, um insumo a ser utilizado no seu produto final, que são geradores, mas não pagou o ICMS na aquisição, pois a isenção do ICMS não existia porque era tributada pelo IPI. Isso aí teria que ser objeto de uma ação própria, específica. Falta de recolhimento do ICMS na importação. Portanto, essa discussão a respeito de ser isento ou não tributada para fins de levantamento, do presente levantamento, é absolutamente irrelevante. Não tem nenhuma repercussão no levantamento. Tá? Esse é um ponto que deve ser destacado. O outro ponto a ser destacado, e que é importante, é quanto à apresentação de documentos pela recorrente. A recorrente apresentou, durante a ação fiscal, um inventário, que é importantíssimo. O inventário, é claro que repercute no levantamento. Se o levantamento, se o seu inventário está defeituoso, não corresponde à realidade, aquele levantamento, obviamente, vai interferir no levantamento final. Aquele inventário vai interferir no levantamento final. E ela argui exatamente isso, diz, olha, o levantamento utilizado pelo agente fiscal não é o levantamento correto, o nosso levantamento é esse aqui. Mas aí tem um problema de ordem formal que acaba dificultando a aceitação desse inventário apresentado pela recorrente. É que ela apresenta o inventário, apesar de ter escrituração fiscal digital, mas ela apresenta um inventário em folhas
e um inventário que não obedece aos requisitos formais para a sua validade. É um inventário interno, em folhas soltas, e que podem ser, e aí é o problema, é que podem ser manipulados à vontade. Não estou dizendo que isso tenha ocorrido em relação a esses valores que foram apresentados nesse inventário, mas o fato é que, sem um controle desse inventário, a qualquer tempo eles podem ser modificados. Então, o inventário que vale nesse levantamento é aquele inventário que foram apresentados nas datas estabelecidas e na forma prevista na legislação. E esse inventário é aquele inventário digital, da escrituração fiscal digital, é esse que é válido. Então, esse inventário que foi apresentado em folhas, ele poderia ser utilizado se tivesse na escrita fiscal. Ou ainda, se tivesse sido apresentado antes da ação fiscal. Tá aqui, eu tenho um controle de inventário mensal do meu estoque e aqueles valores que eu indiquei na escrituração fiscal, isso antes da ação fiscal. Aqueles valores, na verdade, eu os apresentei na escrituração fiscal digital, mas só simbólico, só para apresentar. Mas o que vale mesmo são esses valores. Podia ser até, mas antes da ação fiscal. Após a ação fiscal, não dá para considerar, porque aí há uma presunção, salvo prova em contrário, evidentemente, há uma presunção de que esses valores foram manipulados ou foram alterados de modo a afastar a acusação fiscal. Ora, se minha acusação fiscal diz que eu adquiri mercadoria sem nota fiscal, eu pego, altero meu inventário e diz, não, está aqui, as mercadorias estão no inventário, está aqui. Então, eu posso manipular o inventário, não estou dizendo que é o caso aqui. Mas o fato é que, diante dessa possibilidade, salvo uma prova substancial de que, efetivamente, esses inventários são válidos, é que se poderia, então, considerá-los. Não é o caso. A empresa apresentou esse inventário para fiscalização, mas não trouxe nenhum elemento que comprovasse, efetivamente, que esse inventário apresentado em folhas soltas representasse a movimentação da empresa. Então, por tal razão, não deve ser considerado. Há outro elemento também que a empresa suscita e que é importante discutir, é que ela fez alteração na sua escrita após a ação fiscal. Essas alterações na escrita fiscal digital, como bem apontado pelo agente fiscal, autuante, elas podem ser realizadas, é claro, se no decorrer do exercício de minhas operações eu registrei de forma equivocada algum valor, algum elemento, é claro que essas operações, esse registro, ele pode ser retificado. Não há absolutamente nenhum problema. O problema é, mais uma vez, a perspectiva é, mais uma vez, a questão do inventário. Ou seja, apresentar depois de iniciada a ação fiscal. Aí dá a ideia de que o que se pretende, na verdade, é encobrir um fato encobrir um fato ilícito, um fato sujeito à incidência ou à multa. Então, essa é a ideia que passa. Daí porque, com o mesmo argumento em relação ao inventário, salvo uma prova robusta, evidentemente, que essa alteração poderá ser admitida caso seja apresentada uma prova de que houve erro efetivamente na escrituração fiscal digital. Veja bem o que eu estou dizendo, senhores. Eu não estou dizendo que não pode ser corrigido após a escrituração fiscal digital e que essa escrituração fiscal digital corrigida não possa ser considerada. Mas para que essa alteração possa ser considerada após a ação fiscal digital, é necessário que o contribuinte apresente prova robusta de que houve erro efetivamente na sua escrituração fiscal digital. E aí sim, mesmo que tenha sido apresentada após a ação fiscal, o início da ação fiscal, esses valores deverão ser considerados, evidentemente. Bem, feitas essas considerações iniciais, vamos então para a questão específica do levantamento da conta mercadoria. E o que foi que o agente fiscal fez, então?
O que ele fez foi fazer um comparativo, não entre a contabilidade da empresa e a escrituração fiscal digital. O que o agente fiscal fez no DRM foi um comparativo entre o custo das mercadorias adquiridas ou produzidas e o valor das vendas dessas mesmas mercadorias que foram produzidas. E identificou uma diferença negativa. Essa diferença negativa fica sujeita à multa e à cobrança do ICMS se o produto for tributado. No caso, o produto que ela vende, que a empresa vende, é um produto isento, razão pela qual o agente fiscal sugeriu, então, a aplicação da penalidade prevista no artigo 126. O recorrente, enfim, aos autos, e suscita e requer duas coisas. Primeiro, a realização de uma diligência ou de uma perícia, a fim de que esses elementos por ela apresentados sejam revisados pela diligência ou pela perícia. Eu, pelo menos com a leitura dos autos, não consegui me convencer da necessidade da realização dessa perícia, razão pela qual a Procuradoria sugere a sua rejeição. Segundo ponto, a questão da multa aplicada. Ora, a multa aplicada pela omissão de receita de venda de mercadoria, quer seja isenta, quer seja não tributada, quer seja tributada por substituição tributária, é uma sanção prevista na legislação em decorrência da venda de mercadoria. Não é porque a mercadoria é isenta ou não tributada, etc., que ela não fica sujeita às obrigações comuns a outros contribuintes. Então, essa omissão de venda, de receita, essa diferença, aliás, como muito bem apontado pelo doutor Felipe, não é a receita toda que está sendo multada, não, é só a diferença que foi encontrada. O agente fiscal identificou a diferença e aplicou e sugeriu a aplicação da multa, no caso de 10%. Vem o contribuinte, o recorrente, e diz, não, mas 10% é muito. A aplicação dessa sanção é gravosa, a multa confiscatória. Bem, dependendo do juiz de que analise, do juiz de valor, a multa poderá ser ou não confiscatória. Eu lembro até de uma manifestação do doutor Hugo de Brito, em homenagem, o filho dele participou ontem, o doutor Schubert participou ontem, e eu lembro muito bem o doutor Hugo de Brito, numa daquelas manifestações em que ele explode, e ele dizia assim, a multa tem que ser mesmo, a multa por descumprimento de obrigação e tal, tem que ser mesmo, é forte e tal. Tem que ser para desestimular o contribuinte. O que eu quero dizer com isso é que a nossa legislação não permite que essa discussão a respeito da multa confiscatória ou excessiva não é admitida a discussão no âmbito administrativo no nosso Estado e nem nos outros Estados também, porque essa é uma matéria que deve ser definida através de uma ação declaratória de inconstitucionalidade ou de uma declaração de inconstitucionalidade incidental no processo, numa ação anulatória qualquer, mas no âmbito do processo administrativo, o órgão está impedido, por lei, de discutir essa questão. Então, os 10% da multa, independentemente do juízo a respeito de ser confiscatório ou não, de ser gravosa demais ou não, não cabe. E ele sugere, então, ou pede, requer, o contribuinte que seja aplicado a multa por descumprimento de obrigações relativas à utilização da escrita fiscal, de equipamentos, não sei o que e tal. Mas nos parece que aí não está caracterizado apesar do erro cometido, que ele confessa na sua escrituração, que teria ocorrido erro na sua escrituração, mas o que ficou caracterizado no levantamento não foi esse erro, o que ficou indicado foi a omissão apontada. Por tais razões, senhor presidente, acho que já me delonguei demais, vamos escutar com muita atenção o doutor César, que talvez a ele possa convencer de que o caso não é de procedência, mas, por enquanto, a Procuradoria entende que é de procedência na acusação e, eventualmente, poderá até discutir, se for o caso, a questão da aplicação do artigo 126, parágrafo único, mas, por enquanto, a Procuradoria entende que o caso é de procedência na acusação. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Então, na forma regimental, passo a palavra ao representante da parte, doutor César Mangione.
Obrigado, bom dia a todos. Agradeço muito ao relatório do Dr. Felipe, que resumiu muito bem toda a discussão dos autos de infração, inclusive quanto às argumentações que foram trazidas. Agradeço também a participação do Dr. Matheus, para que esse contencioso e essa discussão seja mais profícua. Mas um primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e parece que não há nenhuma objeção quanto a este ponto, é o fato de que desde o começo, desde o princípio da ação fiscal, e eu não estou falando nem do auto de infração, mas da ação fiscal, a recorrente, ela informa que a base de dados que está sendo utilizada pela fiscalização, ela está equivocada por um erro sistêmico causado pela própria empresa e identificado durante a fiscalização. Significa dizer que, neste momento, da informação feita pela recorrente, tudo que se faz posteriormente está viciado, não no sentido legal, mas no sentido prático. Por quê? Uma vez que eu tenho premissas que são equivocadas e informadas pelo próprio recorrente, que estão equivocadas, no final do dia, qualquer cálculo que eu faça com essas premissas é um cálculo equivocado. Uma vez que a fiscalização entende isso e não contesta o erro sistêmico, uma vez que a recorrente, ela informa em sua impugnação porque foi lavrado um auto de infração, e a decisão de primeira instância não verifica isso, a recorrente trouxe em sede de recurso este fato e vem rebatendo desde sempre que, uma vez que não podem ser considerados esses dados corretos por um erro sistêmico, que deveriam ser considerados outros dados. E, para tanto, a recorrente juntou aos autos o livro registro de inventário, que já foi citado. O fato do livro registro de inventário não seguir as formalidades é muito simples, uma vez que a própria fiscalização reconhece que houve uma substituição, por força de lei, da obrigatoriedade de apresentação da documentação em formato digital através da escrituração fiscal digital. Ocorre que, sendo assim, os controles internos da companhia devem ser negados a ponto de que a companhia, a recorrente, ouça ilações quanto à possibilidade ou não de ter modificado essas informações simplesmente para atender às suas necessidades. A recorrente entende que não. A recorrente entende que qualquer meio de prova possível de ser verificado deve ser analisado e deve ser levado em conta. Quando a recorrente traz o livro registro de inventário, ela não traz simplesmente para cancelar o auto de infração somente com a utilização dele. O que ela faz é trazer elementos para a fiscalização para demonstrar que o equívoco que ela informou que existiu na sua escrituração fiscal digital, ele existe, ele é comprovável através de um documento que a empresa possui e ele pode ser comprovado através de toda a sua movimentação. E como é que se faz esse controle, uma vez que já foi lavrado o auto de infração e esse auto de infração não quis ir atrás das informações que a recorrente estava disponível a apresentar? O que se faz? Através de uma diligência, uma perícia, que foi informado, que foi pedido desde o princípio e não foi feita. E rechaçada agora pela Procuradoria. Mas esse é um ponto importante, porque, como todos sabem, e eu não preciso me alongar quanto a isso, mas o processo administrativo, ele tem como princípio básico a verdade material, uma vez que o lançamento tributário, ele deve pressupor a existência de um débito, de um crédito tributário fundado em lei e fundado num ato específico do contribuinte que, no final das contas, levou a uma falta de pagamento de tributo ou, eventualmente, uma infração passível de punição, que não é o caso. No caso, o que se tem é uma inconsistência documental que levou a uma análise equivocada da fiscalização, e essa análise equivocada ela vem sendo mantida desde da decisão de primeira instância como correta, sendo que, desde o princípio, a recorrente informa que as informações elas não são válidas. Quanto a isso, era esse o ponto que a recorrente queria trazer. Um outro ponto que foi muito bem explanado pelo Dr. Felipe, e pelo que eu entendi,
essa Câmara ela já adota isso como praxe, é a forma como foi feito o levantamento. A recorrente, ela traz um argumento muito simples de se entender, apesar de complicado do ponto de vista legal, mas é o fato de que o ICMS, qualquer multa relacionada ao ICMS, ele está ligado à movimentação de mercadorias e não ao ferimento de receita. Mesmo que a receita que esteja em discussão seja apenas aquela daqueles produtos específicos, ela continua sendo receita. Receita, pelo artigo 155 da Constituição, não é de competência estadual. A competência estadual é circulação de mercadorias. E o doutor Felipe trouxe no seu relatório algo que é o correto se fazer. Quando você faz a verificação de um inventário, você não verifica valores. Por quê? Porque esses valores eles podem conter outras despesas e outros custos que acarretam na variação que a quantificação não verifica. A correta verificação e levantamento fiscal para ICMS é quantificar a mercadoria e não simplesmente verificar valores que podem ter suas variações. Quando a gente lê o artigo 92, que é utilizado pela fiscalização, para sua autuação, o que se deve fazer, se assumido como possível de aplicação por conta de omissão de receita, o que se deve fazer para verificar, ou pelo menos para expurgar valores que podem acarretar um impacto negativo ou positivo, é verificar as despesas, é verificar todo o controle financeiro da empresa. Não estou falando que isso deveria ser feito do ponto de vista estadual, mas se fosse possível fazer, verificar todas as despesas para que se verifique o custo real da mercadoria, e não simplesmente no livro registro de inventário pegar um custo versus um valor e simplesmente aplicar isso, considerar que isso é válido para a aplicação de uma penalidade. O que se faz aqui é se desvirtuar uma operação, tentando se cobrar, por exemplo, aquela multa que todos conhecem de saída desacobertada de documento fiscal, entrada desacobertada de documento fiscal, manutenção de estoque desacobertado de documento fiscal. Isso se faz através da verificação de notas fiscais que foram emitidas versus quantificação de estoque que existe. Se você pega valores, você acaba não confirmando a real situação da companhia. E isso feito, inclusive, com base numa documentação que a companhia já informou que estava viciada e que deveria ser verificado através de outras formas. Então, acaba que, no final das contas, vira uma bola de neve essa discussão, porque se eu parto de premissas equivocadas, que a companhia assume como equivocadas, eu acabo levando toda uma análise financeira, fiscal, equivocada também, e aqui também isso ocorre. A precariedade da autuação, seja em sede de impugnação e agora em sede de recurso, ela é clara porque a fiscalização ela acaba não verificando os documentos que foram trazidos, e até por isso que a companhia solicitou diligência. E tem um fato importante, que é documentos fiscais que foram trazidos para análise da fiscalização e depois em sede de impugnação, eles não foram analisados. E não são documentos que são passíveis, eventualmente, de modificação do contribuinte para que atenda ao seu benefício. Não, são notas fiscais que foram registradas normalmente na escrituração, que estão informadas no documento próprio, na obrigação acessória própria, e que elas não foram levadas em conta, e que acabam por trazer saídas que foram comprovadamente saídas em duplicidade consideradas pela fiscalização, e essas notas fiscais sequer foram analisadas, sequer foi citado aqui nesse julgamento a existência delas, para que se verifique que a própria quantificação está equivocada. É complicado para a recorrente se defender quando não há nem análise da própria documentação que ela junta. Quanto à discussão de se a mercadoria é ou não tributada, que isso não viria a caso, na verdade, essa discussão, por conta da aplicação do convênio 101, que leva à isenção de ICMS nas vendas de mercadorias, como bem apontado pelo Dr. Matheus, as vendas das mercadorias do contribuinte, da recorrente, elas são isentas de ICMS.
E a discussão aqui que se trouxe não era, eventualmente, a consideração do fiscal quanto à tributação das mercadorias. Como bem apontado pelo Dr. Matheus, já tinha sido levantado no relatório, não se cobra tributo nesse auto-infração, se cobra apenas multa. Mas a discussão aqui foi quanto à fundamentação do próprio auto-infração. O fiscal, ele demonstra completo desconhecimento da legislação quando da lavratura da auto-infração, citando o convênio 101 e fazendo uma análise da aplicação do convênio 101 de forma equivocada, para trazer que, uma vez que os bens adquiridos pelo contribuinte eram tributados pelo IPI, não haveria aplicação de isenção. A confusão aqui é para trazer a precariedade do auto-infração. Isso não pode ser relevado. A precariedade do auto-infração é, sim, um ponto importante que acaba culminando na sua nulidade. Então, é por isso que que trouxe-se essa discussão para o caso concreto. Mas o ponto central aqui, que já foi levantado pelo Dr. Matheus e pelo Dr. Felipe, é quanto à própria metodologia utilizada pela fiscalização. Caso houvesse análise efetiva das operações, caso houvesse um levantamento quantitativo e não apenas financeiro, e mesmo sendo financeiro, se ele tivesse ocorrido da forma correta, verificaria que não há qualquer infração efetuada pela recorrente. Terminando a minha fala, eu trago a questão sobre a multa. Primeiro, conforme eu disse no passado, agora há pouco, o que se quer aqui é penalizar o contribuinte por uma infração que não está tipificada no auto de infração, qual seja, saída desacobertada do documento fiscal ou entrada desacobertada do documento fiscal. Isso, sim, seria uma multa válida para aplicação quando há diferença de estoque que leva a infração que aqui se combate. Mas o ponto do artigo 123, e não a aplicação do 126, vai um pouco além. A leitura que a recorrente faz quanto ao 123 é justamente a leitura de uma obrigação acessória que está equivocada. Quando a linha A do artigo 123, do inciso 7 do 123, fala que a omissão de documento de controle, bem como sua omissão ilegível, que dificulte a identificação de seus registros nas formas e prazos regulamentares, ou seja, a aplicação de 160 OFIR, aqui a recorrente justamente fala, e remonta ao que já tinha falado no passado. Toda essa autuação decorreu de um erro sistêmico de integração de sistemas. Esse erro causou uma discrepância de valores, e essa discrepância de valores deveria sofrer esta multa, e não uma multa de 10% do valor da operação, que, me desculpe, doutor Matheus, ela é sim confiscatória, porque é 10% do valor de uma operação que sequer é tributada e é reconhecidamente não tributada, seja pela procuradoria, seja pelo relator, seja até pela fiscalização. 10% de uma operação que não é tributada é sim confiscatório, até porque o STF, e eu entendo o argumento trazido de que esse órgão não deve julgar a constitucionalidade, mas o STF, ele já julgou a constitucionalidade de multas de 100% do valor do imposto devido, falando que multas acima disso não devem ser aplicadas. Num cenário em que sequer há imposto devido, isso é complicado. E lembrando que essa discussão levada à judicialização dessa discussão, ela acarreta em valores comerciais altos, se mantida a multa dessa forma. Então, esse órgão ele tem um dever de analisar a legislação do Estado de forma clara e de forma a não causar eventual posterior dano ao erário. E dano ao erário é algo que eu imagino que esse órgão, assim como a fiscalização, devem rechaçar. E é por isso que a multa ela deve ser, sim, revista e deve ser trazida a patamares, caso se entenda aplicável, deve ser trazida a patamares menores. Então, eu termino a minha fala com os pedidos. Primeiro, requereu-se a realização de uma diligência ou uma perícia. Entendemos que esse é o melhor meio para se verificar que aquele livro que pode ter sido modificado não foi, que, no final das contas, o controle interno da companhia está correto.
e que a companhia não fez nenhuma, não veio apresentar essas informações por um simples motivo, porque ela só descobriu quando da fiscalização. Antes disso, ela não poderia ter conhecimento dessa discrepância e desse link entre as suas obrigações acessórias e obrigações internas, inclusive. Então, essa perícia ela seria crucial, ou diligência, ela seria crucial para a análise efetiva dos controles da companhia, para, sim, verificar se houve ou não omissão de estoque, conforme vem sido defendido. Na remota hipótese de que isso não seja aceito por essa Câmara, a recorrente ela pede o cancelamento da multa, conforme eu já disse aqui acima, tanto pela falta de tipificação, quanto pelo caráter confiscatório, que deveria ser, sim, analisado por esse órgão, e, sim, a aplicação do 123.7A em razão da sua especificidade, ou seja, uma multa muito mais específica e que se vincula ao ato que está sendo colocado em frente à recorrente, deveria ser aplicado de forma mais clara. Como a recorrente entende e novamente agradece a oportunidade por estar aqui conversando com vocês. Obrigado, doutor César. Processo em discussão, senhores. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu vim aqui, na verdade, talvez trazer mais inquietações do que solução, presidente. Eu acho que vai ser muito importante ouvir todos os colegas, porque realmente algumas dúvidas sobre como resolvemos essa auto de infração me surgiram no decorrer da leitura do processo, dos argumentos trazidos. Eu, na linha também do que o doutor Matheus já colocou muito, eu vou colocar aqui alguns pontos para a gente pôr em mesa, né? E o primeiro ponto, que acaba sendo um ponto de extrema relevância, citado pelo recorrente, é a questão do erro, né? Que ele admite, a própria empresa admite, que ocorreu na sua escrituração digital. E aqui, na linha que o doutor Matheus também colocou, eu tenho muita dificuldade em acatar, ou pelo menos ter um direcionamento de como resolver essa falha do próprio contribuinte. Porque o fundamento que ele coloca em sua defesa, em seu recurso, seria um eventual erro sistêmico, ou seja, uma discrepância entre o que está registrado internamente, o que o sistema apurou e o que foi transmitido ao fisco. Entendi, pelo menos eu dessa forma. Mas não se traz na defesa nem no recurso qualquer explicação do que exatamente ocorreu, um laudo técnico de TI ou de quem produz o software que diga realmente, quando você coloca lá tal produto, aparece duplicidade ou o valor fica diferente. Então, ninguém sabe o que exatamente consistiu esse erro. Ou seja, existe o registro original, né, feito pela empresa, existe o sistema, e pelo que, vamos dizer assim, o equívoco cometido pelo contribuinte estaria nesse intermédio. E realmente, pelo que está nos autos, fica difícil a gente compreender o que exatamente aconteceu. O documento fiscal emitido pelo contribuinte é o documento primário, originário, né, fonte da prova, fonte primária da prova, analisada pelo agente fiscal. Obviamente, o documento fiscal não é o único prova possível de ser produzida no procedimento administrativo, né, especialmente a busca da verdade material, né, é possível, definitivamente, instrução probatória, perícia, mas precisamos, para deferir o direcionamento maior sobre toda essa questão, já que a prova máxima, né, ou principal, é a declaração feita pelo próprio contribuinte, entender, ou minimamente ter provado, como ocorrer esses erros, para dar, pelo menos, verossimilhança à alegação de que o livro apresentado, né, modelo 7, apresentado pelo contribuinte, ele realmente vamos dizer assim, o registro originário de tudo, né, sem esse erro do sistema, aquilo é o que deveria prevalecer. Então, inicialmente, eu tenho realmente, como o doutor Matheus colocou, essa dificuldade de, vamos dizer assim, embora entenda os argumentos,
até a lógica, os valores, a discrepância de valores é tão grande que realmente assusta a gente no sentido de desconfiar, né, de que esse erro realmente ocorreu. Mas eu fico com algumas dificuldades do ponto de vista processual e de prova, de ver como resolver. Vai fazer, por exemplo, a perícia solicitada é nos livros com a nota fiscal. Ou talvez uma perícia no sistema informatizado que demonstrasse o erro, que originasse, vamos dizer assim, uma perícia que dissesse, não, as informações sempre estiveram corretas, o erro do sistema, tal. Isso não foi requerido, não faz parte da discussão do auto de infração, não foi por esse lado, né, a comprovação do erro, e desse um laudo, por exemplo, que dissesse, realmente, o valor está correto, o sistema errou, tal, tudo, não tem nada no processo referente a esse erro, muito embora, obviamente, admitimos que ele possa ter ocorrido, né? E o contribuinte, inclusive, ele traz um fundamento na defesa, ainda na verdade, na fiscalização, é de que ele, por força de estar sendo fiscalizado, ele não lhe seria possível a retificação desses documentos fiscais, né, da FD. Aí, no próprio parecer, acredito também que na decisão ficou consignado, esse fundamento, ele é contestado, né, em parte, diz que pode, a qualquer tempo, fazer a retificação, né, a informação do parecer, muito embora, para fins da autuação, né, ele possa não surtir efeito, de acordo com um objeto específico da cognição. Se, por exemplo, o erro em si, o erro da obrigação acessória, né, no erro da informação, uma vez constatado, a retificação ela não seria suscetível de alterar tal verdade. Mas, por outro lado, com relação a fatos ocorridos dentro da empresa, acredito que poderia, sim, influenciar no julgamento, embora, ao que parece dos autos, isso não foi feito, inclusive até a presente instante, tá? Eu anotei aqui algumas ponderações, a questão do laudo técnico, né, informatizado, mas aqui uma primeira coisa, doutor Matheus até já adiantou questão de possível discussão com relação ao parágrafo 1º do artigo 126, doutor Matheus, e era uma das minhas colocações, justamente porque não se está no auto de infração dizendo que há uma discrepância, vamos dizer assim, quantitativa no inventário, ou seja, em tese, tudo que entrou, saiu. O que está dizendo é que há uma discrepância financeira, ou seja, há um déficit nessa equação, ao ponto de que as operações de saída, elas foram inferiores às operações de entrada. Então, se não há, vamos dizer assim, déficit quantitativo, presumo eu que todas as operações de saída foram escrituradas, ainda que em valores diferentes, valores abaixo de custo, né? Não há aqui, na acusação fiscal, denúncia quanto à ausência de documentação fiscal, omissão de saída. Esse é o primeiro detalhe, fiz questão de colocar dentro do relatório, porque o mais comum de julgarmos aqui é justamente isso, né? Omissão de saída. São operações que ocorreram, apuradas pela divergência de estoque, as quais não foram emitidas nota fiscal e, consequentemente, não estão descritas na contabilidade. Aqui é diferente. Todas as operações, em princípio, estão registradas, muito embora há o déficit financeiro, há a omissão de receita nessas mesmas operações. Então, partindo desse pressuposto de que não há omissão de saída, mas sim omissão de receita, o parágrafo 1º poderia se aplicar, que fala, o artigo 126 fala da multa de 10% sobre as hipóteses de operação isenta, é o caso, sem controvérsia, inclusive o próprio advogado em tribuna já destacou, um dos elementos de defesa era essa discussão acerca da interpretação, mas esse auto de infração é só de mercadoria isenta, tá? O 126 CAPT fala em 10% sobre o valor da operação, né? É outra discussão que, outro ponto que eu vou colocar em seguida, e o parágrafo 1º diz, a penalidade prevista do CAPT será reduzida em 1% reduzida para 1% do valor das operações ou prestações, quando elas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais transmitidas pela FD. Pelo contexto e pela ausência de apontamento de omissão de saída, e sim déficit financeiro, presumo que todas as operações estão escrituradas. Os valores é que não estariam condizentes
com o valor dos custos. Então, poderia, sim, ser aplicado, a meu ver, na hipótese de confirmação da materialidade da inflação, o parágrafo 1º, que diz que é 1%. Uma coisa também que me deixou bastante dúvida, doutor Matheus, com relação à questão da metodologia, e eu entendo perfeitamente, concordo com o parecer, no sentido de que, existem duas formas, 92, ele tanto pode comparar inventário quantitativo, né, ou como fazer essa análise financeira. Eu tive uma dificuldade, estou com dificuldade, espero também ser esclarecido pelos colegas, pelo próprio doutor Matheus, porque, ao que parece, essa análise financeira, ela foi feita no sentido global, né, tudo, o somatório de tudo. Eu fico com dificuldade de entender, por exemplo, qual foi o produto que foi vendido a menor, qual foi o conjunto da operação que foi, eventualmente, vendido a baixo custo. Eu não consigo identificar isso. Né? Será que eu não teria que fazer, mesmo na análise financeira, a identificação dos produtos que foram vendidos, dos equipamentos que foram vendidos abaixo do custo? Será que é possível promover uma autuação com base no valor geral de venda e compra do que ocorreu no ano todo? Então, essa é uma dificuldade que realmente eu encontrei em aferir onde foi que foi omitida essa receita. Quer dizer que eu tenho que o conjunto da obra, né, como se diz. Será que na linha do 92, do CAPT, eu não teria que fazer essa individualização, embora o critério não seja quantitativo e sim financeiro? Será que isso não teria que ter um cotejo? Então, essa questão, esse é um ponto que eu tenho essa dificuldade no que tange a metodologia, que eu realmente fiquei em dúvida, tá? O caráter confiscatório, aqui, esclarecendo também ao advogado, doutor Matheus colocou, ele, na verdade, não fez juízo, né, doutor Matheus, quanto ao caráter confiscatório ou não. A questão é que, na via administrativa, aqui perante o FUNAT, nós não podemos fazer esse juízo, salvo se, no caso específico, houver decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, não nos cabe aqui que pese o argumento e que pese até juízo próprio de cada um quanto ao caráter confiscatório ou não da multa, não nos cabe aqui fazer esse juízo de valor. Mas quanto à multa, e aqui o 126, seja o parágrafo, seja o CAPT ou o parágrafo 1º, único, né, no caso, eu também tenho a dificuldade, doutor Matheus, de confirmar que a omissão de receita deve ser punida por meio desse dispositivo. Porque ele fala em valor da operação, né? Aqui a gente já está alterando uma base de cálculo para dizer, não existe uma pena específica, né? No caso de omissão de receitas, incidirá o ICMS, óbvio que isso aí é o principal, né? Se você vende um produto abaixo do preço de mercado, visando alterar o valor do ICMS, o objetivo principal da constatação de omissão de receita, obviamente, é o ICMS, né? É você ver a diferença financeira da base de cálculo do que foi efetivamente tributado e do que deveria ter sido, né? Isso com relação ao ICMS, mas com relação à obrigação acessória. A obrigação acessória foi não ter mensurado corretamente a base de cálculo, né, do ICMS. Essa é a obrigação acessória de cumprir, porque o 126 ele penaliza a obrigação acessória, né? A obrigação principal é o lançamento do tributo, que no caso não há. Então, o valor da operação, na verdade, por exemplo, nesse primeiro auto, seria o somatório de todas as operações, seria 11 milhões de reais, né, não 1 milhão. Então, até essa base de cálculo, para mim, parece estranho eu aplicar o 126, que fala em valor da operação, e aqui a gente criar um artifício, vamos dizer assim, ainda que em benefício, né, do próprio contribuinte nesse caso. Eu não tributo tudo, mas tributo a diferença. Então, onde é que eu estou tirando isso, né? É uma construção? Será que eu posso fazer esse tipo de construção? Ou será que é um outro dispositivo que tem que ser aplicado, né? Tendo em vista que realmente, se considerado essa omissão de receita, alguma infração tributária, alguma infração da legislação tributária ocorreu. Seria esse o dispositivo, o tipo penal aqui no sentido de amplo, né, da pena administrativa, seria esse o dispositivo a ser aplicado? Então, senhores, a verdade, acho que eu estou talvez mais minhas inquietações do que solução ao caso. Realmente estou com várias dúvidas de como resolver e gostaria muito de ouvi-los.
Obrigado, doutor Felipe. Pela ordem, doutora Helena. Lembrando aos senhores que há preliminares aqui de nulidade, né, com erro de cálculo, interpretação, metodologia aplicada. E passo a palavra à doutora Helena. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria pedir desculpas que eu estou aqui com o celular, porque minha internet de repente caiu aqui e eu fiquei tentando aqui conectar via celular. Bom, na verdade, apenas duas pequenas observações para colaborar aí com o entendimento até acerca da fundamentação das decisões dessa Câmara quanto ao caráter confiscatório da multa. E aí eu trago aqui à baila o artigo, as previsões constantes no artigo 48 da Lei 15.614, que diz que não se inclui na competência da autoridade julgadora afastar a aplicação de normas sob o fundamento de inconstitucionalidade, ressalvada a hipótese em que tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, apenas para corroborar aí com as palavras do doutor Felipe e identificar aqui a fundamentação legal para essa decisão que tem sido reiterada aqui pelas câmaras e pelo próprio CONAD. E quanto ao pedido de perícia, sob a alegativa de que houve um erro sistêmico da empresa e que os dados... Entendo eu tratar-se realmente de um pedido genérico, né? A empresa ela precisa apontar onde foi realmente o erro, e aí eu trago também aqui a fundamentação constante no artigo 97 da mesma lei, que diz que o julgador indeferirá de forma fundamentada o pedido de realização de perícia quando for formulado de forma genérica. Então, assim, querer apresentar uma justificativa de que foi um erro sistêmico, sem apontar especificamente onde foi esse erro que precisa ser corrigido, seria levar a célula de perícia a fazer um levantamento total de todas essas operações, o que não é o trabalho da perícia. A perícia, ela se presta a fazer devidas correções pontuais, constantes do levantamento, ok? Só apenas para colaborar aí com a decisão do grupo. Obrigada. Processo em discussão, senhores. Algum conselheiro quer se manifestar? Doutor William Falcão. Senhor presidente, sempre essa questão 92, parágrafo 8º, não só esta, mas todas que estão lá, causa muita discussão, causam discussões bastante demoradas, isso é normal. Agora, se nós formos aqui, eu estou indo de uma forma bem sucinta, no levantamento fiscal, né, foi efetuado, que mostra no final, aqui, diferença, R$11.502.718,59, que é a diferença, que é a base de cálculo do primeiro auto de infração. A do segundo auto de infração, o valor é 67 milhões, a base de cálculo. 11 milhões. Aí você vê que é uma DRM. A DRM, de forma simples. O que me chamou a atenção, porque o contribuinte está sempre dizendo que tem um problema no inventário, por conta saiu errado lá na transmissão, lá na FD, mostrou em papel e não foi aceito. O que me chama a atenção é isso. Em nenhum momento o contribuinte está questionando transferência, questionando vendas, nada disso, só o inventário. E se nós formos para o inventário, ele está na página 99, ele tem lá, estoque inicial, 16.237.841. Aliás, tem que lembrar que quando ele foi fazer a DRM, ele fez das mercadorias tributadas e das mercadorias isentas não tributadas, submissão tributária. Lógico que eu acredito, aliás, eu tenho a certeza, que não podia ser de outra forma, que a fiscalização não foi atrás de verificar o que era tributado e o que não era tributado. Ele tirou esses valores da FD, até que a parte mostre que não foi. Ele tirou isso aqui da FD, estava lá na FD, inclusive os valores de inventário. Então, eu vou aqui ler só a questão dos isentos, que é o que interessa. Estoque inicial, 16 milhões. Aí as compras aqui, um valor negativo, tem parênteses, aí transferências recebidas, 4.180.000. Subtotais, 20 milhões, 391, total 20.391. Está no débito.
Agora vamos para a coluna dos créditos. O estoque final, 4 milhões. Olha aí a diferença. Tinha um estoque inicial lá de 16 milhões e o estoque final, nos créditos, 4 milhões 822. Passa logo a ideia que ele deve ter vendido aí em torno de 10 milhões para lá. Né? Passa essa ideia. No entanto, as vendas registradas só é no valor de 3 milhões 560. Mas as transferências expedidas 504 mil, que dá um subtotal de 8 milhões 888. Para fechar, né, nós estamos falando em contabilidade, crédito e débito tem que fechar, nos 20 milhões 391 que apareceu lá na frente no débito, deu uma diferença de 11 milhões 502 mil, que a empresa está dizendo, que a está entendendo que é uma omissão de receitas tributadas, ou seja, a omissão de receita aí, venda de mercadorias tributadas, não tributadas, e aplicou o artigo 126. Não aplicou o parágrafo primeiro por quê? Ora, porque se é uma omissão de receitas, aquelas receitas não foram emitidas notas fiscais, aquelas receitas, ela emitiu a receita, você não pode aplicar o parágrafo primeiro, porque aquelas receitas teriam que estar escrituradas, registradas. Ora, mas se é uma omissão, como é que pode estar registrada? Então, fica difícil aplicar o parágrafo primeiro, aplicou o parágrafo segundo. Na verdade, nós indo por outro foco, não pelo 126, que foi aplicado à época do ato de infração, nós podemos dizer que o caso aqui concreto aplicaria a penalidade prevista no 3B, inciso item 2, deixar de emitir documento fiscal em operações e prestações tributadas pelo regime de submissão tributária, quando o imposto tenha sido retido, ou então aquelas amparadas por não incidência ou isenção, que a multa é equivalente a 10%, ou seja, igual multa, percentual igual a do artigo 126. Mas, na verdade, esse tipo de operação é o 3B, item 2. Mas, como todos nós, quando a gente vê que a operação é não tributada, por isenção, submissão tributária ou isenção, a gente vai logo para o 126, e a penalidade, a percentual é o mesmo, não houve prejuízo. Agora, voltando, senhor presidente, o que me causa estranheza, né, aqui, a parte está dizendo que tem um erro aí, eu não entendi como foi esse erro, né, na declaração, mas lá a agente fiscal, fez o trabalho baseado no que está declarado na FD. Mas também está dizendo que entregou, tinha a empresa tinha uma parte de inventário registrada em documentos, né, e que não foi aceito pela fiscalização, até porque, depois da FD, esses livros fiscais não estão mais amparados pela legislação. Mas causa só essa estranheza, a diferença de 16 milhões para os 4 milhões, quando as vendas foram só de 3 milhões e 560. Agora, quanto à prova, né, o conselheiro Felipe analisou com mais profundidade o auto de infração como relator, ele viu aí a questão, relatou que a parte apenas disse que houve esse problema quando foi fazer a informação, né, lá na FD, mas se vai verificar isso, como vai verificar isso, se a parte trouxe alguma comprovação que, no mínimo, leve a análise disso aí é uma questão para ser definida. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Para tentarmos objetivarmos aqui a nossa sessão, nosso julgamento, uma proposta, doutor Felipe, as nulidades suscitadas pela parte nulidade da precariedade da ação fiscal, quando ele elenca aqui erro no critério, erro na interpretação, a metodologia, nós poderíamos já avançar e aí verificar se há elementos para uma perícia, uma diligência e a própria questão de mérito. Tá? Prosseguimento até em função do que já escutamos, debatemos e tentarmos aqui chegar a um consenso. Com a palavra. Pois não, presidente.
Eu não tratei individualmente as questões preliminares, como preliminares individuais, porque elas estão todas meio que dentro do mesmo contexto que envolve, e aí o doutor William colocou, qual é a prova documental, doutor William? Ele apresenta o livro fiscal, né? Ele diz, eu tenho aqui um documento que, diferentemente do que foi transmitido na FD, este documento, em sendo analisado pela fiscalização, levaria à conclusão de que não houve omissão de receita, porque ele embate, ele é harmônico com o total de vendas declaradas, com o total de entradas, com o total de saída. Então, o documento está nos autos, né? A questão que eu suscitei é o que elementos temos, e o doutor Matheus já colocou em tribuna, para considerar tais documentos em detrimento da FD, mas documentação, ele apresentou, tá? Então, prova em seu favor, ele apresentou. Presidente, eu vou tratar como total, presidente, porque as preliminares, como elas são quase que idênticas, e envolvem basicamente a metodologia. Então, a preliminar, genericamente metodologia, acaba abrangendo aí todas essas micro ou subpreliminares. E a questão, doutor, eu me pedi aqui a palavra para esclarecer a questão do parágrafo 1º, tá? Qual é o entendimento que estou tendo com relação a isso? O artigo que suscitou foi 3B, né? Ele fala em ausência de documento fiscal emitido, que é justamente a omissão de saída. Isso não houve aqui, tá? Não houve omissão de saída. Não houve uma mercadoria apontada pela fiscalização que foi vendida, que saiu do estabelecimento sem documento fiscal. O que ele diz é que esse documento fiscal, que presumidamente está escriturado, que também foi utilizado pela própria FD, esse documento fiscal escriturado, e sem alteração ou sem divergência de controle quantitativo de estoque, constatado pelo menos, esse documento fiscal, ele foi emitido por um valor aquém, né? Então, é nesse sentido que a atuação ela se fundamenta. E é por isso também que eu fiquei com essa inquietude, que o que normalmente vem aqui ao nosso conhecimento é justamente partindo disso, concluir que houve omissão de saída realmente, né? Que houve venda de produtos sem documento fiscal, né? Esse é o que normalmente é assim, o mais comum. Aqui não é isso. Aqui todas as operações, todas as vendas em tese, tá? Tendo em vista que não foi impugnar nesse sentido apontado pelo agente fiscal. Todas as operações de saída ocorreram, o inventário quantitativo, não há divergência, a divergência é financeira. Então, se todas as operações foram escrituradas, embora com valores que não condiziam ao valor de mercado, ou ao valor correto, ao ponto do fiscal concluir, tratasse de uma omissão de receita, não de saída, e às vezes aqui a gente trata porque esse artigo 92, ele é meio que joga para cima e a gente aplica para apuração de várias coisas, mas nesse caso não é omissão de saída. É por isso que eu interpreto que se as operações de saída foram acompanhadas de nota fiscal, foram escrituradas, embora com valor inferior, elas estão escrituradas, né? Então, aplicaria aí o parágrafo 1º. Então, esse foi a construção que me levou a essa conclusão, muito embora eu ainda esteja com as dúvidas com relação, principalmente à metodologia, de não ser feito, se puder até me ajudar a esclarecer aí pela experiência peculiar, se não seria necessário justamente fazer uma certa individualização dos produtos, ou ainda que não completo, mas por amostragem que seja, para a gente conseguir entender onde ou em quais pontos houve a palavra forte que o Dr. Matheus colocou, subfaturamento, que o agente fiscal não falou expressamente, mas em tese ele foi isso que ele disse, né? Houve saídas por preço abaixo do preço de custo, e eu, do ponto de vista, assim, eu quero entender o que aconteceu, exatamente, eu fico com essa dificuldade. Obrigado, Dr. Felipe. Então, pela ordem, a doutora Mônica pediu a palavra, depois o doutor Matheus Viana. Mas, só relembrando, doutor Felipe, a questão da metodologia é um preliminar que você pode colocar em votação, né? E assim... Eu gostaria,
eu estou trazendo aqui, presidente, justamente porque eu estou com dúvida, né? Não, tranquilo. Eu estou colocando em debate para realmente conseguir formar um juízo de valor e aí poder votar com tranquilidade. O objetivo também é discutir, né? Pela ordem, doutora Mônica e depois doutor Matheus Viana. Obrigada, presidente. Bom dia, senhoras e senhores, advogado presente. Na realidade, assim, quando a gente vai fazer um levantamento, né, relacionado a uma omissão de vendas, no caso, né, existem as metodologias relacionadas à DRM, que é a demonstrativo com resultado de mercadorias, e o DESC, né, que é a parte contábil da empresa. E aqui, segundo o que eu percebi, né, pela própria informação que consta nos autos, a DRM foi feita aqui com base realmente na questão do quantitativo. Você faz a DRM, como é que você faz a DRM? Vamos lembrar como é que era antigamente o processo. A gente tinha um relatório onde você tinha todas as entradas, e nessas entradas não era somente valor quantitativo, era a quantidade que entrava, mais o valor, né, que entrou, o valor da mercadoria. Aí você tinha lá uma quantidade que você comparava com o estoque inicial, que também não era só a quantidade, era uma multiplicação entre essa quantidade e o valor dessa mercadoria. Aí você chegava a um valor deste lado da equação, né, que é o estoque inicial mais as compras, que você deveria igualar com o estoque final mais as vendas. Esse desequilíbrio nessa equação, que é uma DRM, é que chegaria a esse resultado de uma omissão relacionada às entradas ou relacionadas às saídas. Por que é que se diz de omissão de receitas? Porque é a atividade principal da empresa. Quando ela deixa de vender, ou deixa de escriturar, ou deixa de emitir um documento fiscal, ela está deixando de, digamos assim, está omitindo receita, que é a sua atividade principal. Por isso que tem essa colocação, omissão de vendas ou omissão de receitas, como sendo praticamente a mesma coisa, sinônimo. Uma vez que ela omite vendas, ela está omitindo, obviamente, receitas, ela não está omitindo qualquer outra coisa. Principalmente porque o que está sendo levado em consideração são somente aquelas informações relacionadas às mercadorias, relacionadas ao que a empresa, ao movimento real tributável da empresa. Não estão sendo levados aqui em considerações outros valores que sejam, digamos assim, diferentes daquilo que a empresa vende. Não, está sendo levado apenas a todas as informações relacionadas à conta mercadoria. É exatamente em função disso que é feito uma DRM. Tá? Então, assim, é uma total inovação, né, se a gente entender pela aplicação do parágrafo único, né, uma vez que é uma omissão, não está de jeito nenhum, não foi nem emitido, não está nem regularmente escriturado. Então, a metodologia é uma metodologia realmente já, digamos, eu posso até dizer assim, consagrada. A gente vem até debatendo durante essa semana, né, porque foi questionada a metodologia em outros autos de infração, é uma metodologia já consagrada, prevista no artigo 92 da Lei 12.670 CAPT, com os seus incisos, que aí vem realmente, no caso, onde constata-se, né, uma vez esse desbalanceamento do lado, uma omissão de receita com base no inciso 4º, que foi levantado realmente pela fiscalização. Então, assim, eu não entendo como é que se pode, assim, trazer esse questionamento. Realmente eu não estou conseguindo alcançar essa dúvida, porque realmente é uma metodologia já consagrada, em que a gente vem sempre trazendo essa questão de algo relacionado a essa omissão de receita, essa omissão de venda, uma vez que faz parte da atividade principal da empresa, né, como sendo, né, a mesma coisa. E é uma receita, obviamente, que tem digamos, a competência do Estado, realmente como muito bem colocado pela Procuradoria, porque o Estado também ofere receita relacionada ao ICMS, à venda das mercadorias. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido também, mas também para contribuir com o debate. Obrigado, doutora Mônica. Pela ordem, doutor Matheus Viana.
Senhor presidente, senhores conselheiros, me parece que a questão do levantamento e todos os problemas apresentados pela recorrente quanto ao levantamento, aí parece que o caminhamento mais razoável a ser dado para o presente processo é o apontado pelo doutor Felipe, o relator. E qual seria esse? É que essa omissão que foi apontada, ela refere-se a uma omissão referente, há que se supor isso, a uma base de cálculo. Quando o agente fiscal faz o levantamento entre o custo de aquisição, produção e os valores de venda, ele está referindo-se à base de cálculo do ICMS. Ele não fez nenhuma acusação, e isso é importante, de que a empresa teria agido com dolo, fraude ou simulação. O que ele, na verdade, afirma com base nesse levantamento, e é isso que a conta mercadoria permite, é de que houve a utilização de uma base ou de uma omissão, que se a operação fosse tributada seria a base de cálculo do ICMS, em que os valores foram inferiores ao custo de aquisição ou produção, os valores da saída. Ora, então não houve aí, como apontado pelo doutor Felipe, concordo com ele, não houve uma falta de escrituração das operações de saída. As operações foram escrituradas, ainda que tenham sido registradas por um valor inferior ao custo de aquisição ou produção, mas elas foram registradas. Essa é a razão pela qual eu me manifestei ainda nas considerações iniciais de que talvez devesse ser aplicado o parágrafo único do artigo 126. As operações não são tributadas, elas foram escrituradas, ainda que pelo custo inferior ao de aquisição ou produção, mas elas foram escrituradas. Essa é a razão pela qual me parece, aí sem levar em outras considerações, porque aí demandaria discussão a respeito de que a empresa errou nas informações que foram prestadas, quais os documentos que foram apresentados, esses documentos são válidos ou não. Eu acho que se poderia ultrapassar essa questão e ir para a aplicação de uma sanção, me parece que razoável, de 1% das operações, considerando que essas operações foram escrituradas. Então, para abreviar outras discussões, até a Procuradoria sugere, senhor presidente, que sejam ultrapassadas essas preliminares suscitadas e se vá para a aplicação de uma sanção que me parece razoável para a questão pelos erros cometidos pela empresa, pela falta de atendimento às formalidades que acabou configurando essa omissão. Então, a Procuradoria sugere a aplicação do artigo 126, parágrafo único, superando, evidentemente, as preliminares que foram suscitadas. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Felipe, vamos talvez agora dar um encaminhamento para a votação, até em função do horário, né, e das discussões que já foram travadas. Temos essas questões preliminares, como já foi mencionado, há essa possibilidade de aplicar, né, o parágrafo único, própria manifestação da PGE, a perícia, parece que falta elementos, né, para que possam ser encaminhados, e eu passo a palavra para o doutor Felipe para a sua manifestação, já considerando aí as preliminares. Não, senhor presidente, tinha até levantado a mãozinha aqui, depois da fala da conselheira Mônica, o doutor Matheus acabou contemplando, né, e lembrando que essa autuação, o ilícito, né, o tipo, é justamente o inciso 4 do parágrafo 8º. Às vezes aqui a gente recebe sem essa identificação, mas é justamente a omissão decorrente da diferença de receita líquida. Então, é realmente só o valor. Então, senhor presidente, eu tinha algumas dúvidas com relação à metodologia, né, consultando meus pares, entender que é o correto, que essa quantificação dessa forma seria adequada. Embora com ressalva, senhor presidente, eu me acosto
votaria por rejeitar essas questões preliminares, né? Elas meio que se confundem, são aqui, para melhor elencar de forma taxativa, tem a preliminar de nulidade do auto de infração pela precariedade da ação fiscal, né? A nulidade pelo erro de cálculo, a nulidade em razão essas duas, todas se referem à metodologia e à não utilização pelo fiscal do documento livre de inventário colacionado, conforme aqui discutido, além de não preencher as formalidades legais, no seu documento fiscal adequado, não houve verossimilhança em que consistiu essa discrepância sistêmica, ao ponto de direcionarmos para uma perícia, e aqui também já digressionando ou adiantando, que também defiro a perícia, por não ter um objeto muito claro, concreto, está de forma genérica, rejeitando a preliminar também suscitada, né, meio que se confunde mais no recurso com relação à metodologia, e no mérito, senhor presidente, efetivamente, considerando que é omissão apenas financeira, né, com relação à base de cálculo, não omissão de saída, voto pela parcial procedência, para aplicar a pena do parágrafo 1º do artigo 126. É o caminhamento. Ok, doutor. Doutor presidente, só uma dúvida aí. O doutor Felipe falou o parágrafo primeiro, parágrafo único, não é isso? Do 126? Parágrafo único. Perfeito, doutor Pedro. Agradeço aí a correção. Sem razão. Bom, senhor, eu vou colher o voto dos senhores. Com relação às preliminares de nulidade, de perícia, algum voto sentido contrário? Então, vamos à questão do mérito, né? A parcial procedência, a acusação aplica o 126 e o doutor Felipe, conselheiro relator, também com anuência da doutor Matheus Viana Neto, sugere a aplicação do 126, parágrafo único. Então, pela ordem, doutor Almir. Senhor presidente, só uma dúvida rapidinho. A manifestação do doutor Matheus, pelo parágrafo único, é porque ele está entendendo que, no caso aí, a omissão, o trabalho mostra que houve a omissão de receita, é só a omissão de receitas. Pode tanto ter sido por a emissão da nota fiscal, como pelo subfaturamento. Ninguém sabe qual foi o motivo, se foi subfaturamento ou foi falta da nota. Então, aquela diferença, aquela base de cálculo ali encontrada, são das operações que estão efetivamente escrituradas. Eu não... Doutor Willis, se me permite, quem faz essa afirmação, na verdade, é o próprio fiscal. Quando ele elenca o inciso 4 do artigo 92, ele fala que é o déficit venda abaixo de custo. Ele disse que foi vendido sem nota, né? Está vinculado aqui à própria afirmação dele. Por isso, o encaminhamento. Só lembrando, doutor William, e também pelas discussões, parece que a posição do inventário repercute diretamente nessa diferença, né, pelo que foi as discussões. Então, assim, está registrado agora esse registro que talvez tenha sido pela inconsistência, né, do sistema, os valores não coincidem com os valores do controle interno. Quer dizer, pelo menos foi a discussão nesse sentido. Doutor Matheus, quer acrescentar alguma coisa? Então, era só isso que o doutor Felipe apontou mesmo, ou seja, o agente fiscal não afirmou que efetivamente teria ocorrido a venda de mercadoria sem nota fiscal. Aliás, o próprio levantamento indica uma diferença entre o custo de aquisição ou produção, que pode ser decorrente de várias hipóteses. E como o agente fiscal não fez uma acusação de dolosidade por conta da conduta do contribuinte, e os elementos dos autos indicam que não houve esse dolo e tal, me parece que a aplicação de uma sanção mais benigna, na forma do parágrafo do artigo 126, é razoável e proporcional à infração cometida. É isso, senhor presidente. Esclarecido, doutor William? Sim, senhor presidente. Então, vamos dar prosseguimento. Doutor Felipe já se manifestou, afastando os preliminares e também o trabalho de perícia ou diligência, e a aplicação do 126, parágrafo único. Doutor Almir, como vota? Presidente, acompanho o doutor Felipe relator. Na ordem, temos a doutor William Falcão.
Acompanhe, senhor presidente. Doutora Helena. Senhor presidente, considerando que o parágrafo único do artigo 126 exige que as operações estejam regularmente escrituradas, eu entendo que restou bem claro, inclusive na manifestação da parte, no recurso dela, de que essas operações não foram regularmente escrituradas. Houve um erro na escrituração dessas operações. Então, por isso, eu me manifesto pela procedência nos termos da autuação com aplicação do artigo 126. Obrigado, doutora Helena. Doutora Mônica. Da mesma forma com a primeira divergência, senhor presidente. Doutora Mônica. Pela ordem, doutor Pedro. Senhor presidente. Peraí, o doutor William está falando aí, eu não sei. Eu senhor voto... presidente. Só questão de ordem. É porque... não, não terminou a votação, não. Porque antes de terminar a votação, você pode pedir a mudança do voto, como pode pedir o processo? Doutor William, antes de anunciar o voto, né, qualquer conselheiro pode modificar, sim. Né? Pelo que eu entendi, o senhor quer modificar o seu voto, é isso? Senhor presidente, acabou da conselheira Helena falar a questão. O fiscal fundamentou no parágrafo 8º, 4, que é dizendo que está abaixo do custo, está abaixo do custo. Mas foi lembrado agora, né, gente, até que a parte não está falando nisso, está falando que o problema está lá no inventário, no estoque de inventário. E eu aplicar, de início eu entendo que isso daqui tanto pode ser abaixo do custo, como pode ser a omissão a falta de escrituração da nota social, por isso que eu falei no 3B, né? Mas aqui, você não sabe, não dá para saber qual é a situação, se é abaixo do custo, essa parte é complicada. Então, eu me manifestei até no início, né, que não estão escrituradas, eu estou levando por esse lado que não estão escrituradas, até por conta da diferença muito grande do estoque em relação às vendas efetivamente efetuadas, eu vou voltar e vou não aplicar o parágrafo 1, só o caput, o 126. Então, doutor William, retificando o voto, não aplica o 126, parágrafo único, mas o 126, o caput. Vamos dar prosseguimento. Doutora Mônica, temos o doutor Pedro. Presidente, eu voto pela aplicação do 126, parágrafo único, aí conforme o relator, doutor Felipe Amaral. Ok. Então, senhores, ocorreu um empate, e da forma regimental, eu tenho até 30 dias para manifestar e anuncio o voto em momento posterior. Essa decisão fica para um outro momento. Doutor César tinha pedido a palavra. Só um ponto de esclarecimento que a doutora Helena levantou. A fala da recorrente não é de que não foram escrituradas. Quando nós falamos de operações não escrituradas, significa dizer que foram falta de emissão de nota fiscal ou notas fiscais que não foram escrituradas. A questão aqui é simplesmente transporte de valores de inventário de 2013 para 2014, que estavam sim escriturados. Então, a fala da recorrente não é quanto à não escrituração de nenhum documento fiscal ou de operação, mas sim de transporte de valores que estavam efetivamente escriturados. Era essa a minha menção aqui quanto à ordem. Obrigado, doutor César. Eu entendo, senhor presidente, me permita. Eu entendo, doutor César, que realmente as operações estavam escrituradas, tanto é que eu me manifestei pelo caput do artigo 126, considerando que as operações estão realmente escrituradas. Mas, no meu entendimento, elas não estão escrituradas de forma legal, corretamente. Por isso que eu não entendo pela aplicação do parágrafo único, ok? Obrigada. Obrigado, doutora Helena. Obrigado aos conselheiros aqui, doutor César, obrigado, e oportunamente o voto vai ser anunciado, vai ser em ata, em sessão e posteriormente comunicado à empresa. No caso, obrigado, presidente, vai por 2 processos, né? Lembrando, senhores, que os 2 processos foram apreciados em conjunto, 2014-2015, doutor Felipe, doutor Almir, doutor Pedro votaram pela aplicação do 126, parágrafo único, doutora Helena, doutora Mônica, doutor William, pelo 126, o caput. É uma decisão de voto de desempate, eu manifestarei
momento oportuno. Mais uma vez agradeço, doutor César, e doutores, ainda advogado aqui presente, doutor Evandro e a doutora Fernanda, eu pediria 5 minutos de intervalo para retornarmos aqui com mais 2 processos da pauta. E eu gostaria que, no caso, senhores, fôssemos fiéis a esses 5 minutos, até por conta do horário e outros compromissos que os senhores têm também. Obrigado.